Amém, meus irmãos. Convidar a igreja a abrir o texto de Isaías 58. Enquanto os irmãos preparam o texto sagrado, só fazendo novamente menção de dia e horário, o presbítero já fez isso, complementando aqui e reforçando. Hoje é domingo, dia 5/4. Estamos diretamente aqui da sede da Igreja Sinal da Fé para as Nações em São Paulo, com transmissão desse culto que acontece aqui agora, em nome de Jesus. Pelos nossos canais, horadaverdade.com, também YouTube, também Facebook e Instagram. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham nesse propósito de preparação e santificação para a vinda de Jesus, como o Senhor ordenou à igreja, diante dos sinais que se cumprem perante todos nós. Amém? Nós vamos à leitura do texto de hoje, Isaías 58, e a igreja vai acompanhar esse texto comigo em nome de Jesus. Amém? A partir do versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferires com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que escolhi? Que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a este jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, e então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Amém? Amados, o pastor, eu vou pregar sobre esse tema hoje aqui, porque entendi que por essa semana, os indicativos que chegaram para mim de quem passa por esse ministério, é que aquilo que a gente vem avisando para vocês é fato. A grande parte daqueles que se autotitulam cristãos, eu vou falar de uma forma geral, grande parte deles demonstram não ter conhecimento nenhum do que falam sobre fé, do que falam sobre Deus, do que falam sobre Jesus. E quando a gente chega, tá? Eu falo por mim na condição de pastor, de teólogo, na condição de líder de um ministério, tá? Que entendo que é uma responsabilidade muito grande, que eu me posiciono a identificar certos erros envolvendo igrejas e etc. Grande parte daqueles que vão dar opinião do que eles escutaram de mim não vem referência bíblica. Te incomoda, pastor? Sim, mas independentemente se me incomoda ou me realiza, não vai fazer efeito nenhum. Eu só estou falando por uma questão de indicativo. Essa semana, todo mundo sabe aqui que por mídia, o presidente desse país
se achou no direito de chegar publicamente e convocar toda a nação brasileira a jejuar pela mudança do destino dessa pátria. Se ele fez essa convocação só, eu não sei. Se há outros apoiando ele, eu digo pastores evangélicos, porque a Igreja Católica não está nisso, você pode ter certeza. Se há pastores evangélicos tentando, usar a imagem dele e ao mesmo tempo também a falta de popularidade dele, ou a guerra política que ele está enfrentando, com isso, estabelecendo um dia de jejum para a pátria, envolvendo o povo, eu também não sei te dizer. O que eu sei é que ele chegou publicamente, fez essa convocação, e depois muitos pastores e líderes de igreja oficializaram por site e também por Instagram e Facebook, participarem disso, convocaram seus membros, e aí reforçaram mais ainda essa assembleia do povo de jejuar e orar, pela situação que esse país está. É muito importante que você entenda uma coisa que eu vou te falar aqui antes de começar a tratar de assuntos relativos à palavra de Deus. Entenda pelo menos, ou então vá procurar saber pelo menos, em que situação moral esse país está. E o quanto seria desproporcional Deus agora querer se unir a um povo comprometido e imoral para querer chegar a um propósito de graça e misericórdia com isso. Pelas vias da lógica, não seria rentável para você e nem para mim assumir aquela bagaça que está lá fora. Porque assim a gente ia ser político. E a gente sabe que mesmo se a gente se candidatasse e viesse a ser político como todos vão, grande parte deles foram, a gente não ia conseguir mudar. Historicamente já se prova isso. Mas estou falando na questão de você imaginar que Deus ele vem agora tomar a frente da máquina governamental desse país para querer levá-la a uma solução disso, sendo que o nível de corrupção é tão grande que poucos, uma minoria, uns 5 lá, não se incluem nisso. Mas em compensação, eu não estou aqui para te falar de política. Eu estou aqui para falar, como sempre, de pessoas que se acham no direito de pegar certas atividades, ou expressões, ou conceitos bíblicos e pedir emprestado para isso, para ideologia. Jejum e oração, no que diz respeito ao fundamento, à norma, a conceitos e princípios disso, como qualquer outra liturgia, a Bíblia manda em aspectos profundos disso. A autoridade é a Bíblia Sagrada. Qualquer coisa relativa à teologia ou que encerne prática de princípios disso, este livro tem autoridade para dizer como tem que ser feito, de que forma que tem que ser feito, com quem tem que ser feito, etc, etc. Então eles não podem, de maneira nenhuma, pegar emprestado desse livro uma atividade tão importante como essa para dirigir, para ser praticado politicamente e ideologicamente. Então o meu propósito com você hoje aqui é esse. Jesus vai, Deus vai nessa parada. Vai ter honra a isso? Vai ter resposta a isso? Deus ele vai se sensibilizar? Essa é a questão, a gente tem que saber. Porque há uma ideia que já é antiga, de que alguns pensavam que o jejum, por exemplo, jejuando, você poderia obter a atenção de Deus de uma forma espontânea. Eu acabei de ler com você agora Isaías. Já é um conceito antigo, de que alguns acham que porque você se priva de certos alimentos ou passa fome, é isso que Deus quer de você para poder ser Deus. O teu sofrimento, o teu sacrifício, a tua penitência. Isaías falou, ele não quer showzinho, ele quer atos de fé. Ele quer atos de fé. Primeiro texto que eu li aqui, o profeta já está deixando claro algumas coisas que eu vou apontar com você, eu vou trabalhar com você.
Para chegarmos a essa conclusão, é muito triste, é muito vergonhoso como a igreja está hoje. É muito triste o cenário que nós estamos enfrentando, não é com o país, é com a igreja, porque essa é a minha especialização. É muito triste saber que nesse momento tão difícil, extremamente difícil, porque estão vindo mudanças muito radicais para nós, a igreja tenha se corrompido, se vendido, se entregado à corrupção desse mundo. E eu falo como dirigente de uma igreja que está insuportável. Você liderar uma instituição que queira servir a Deus, debaixo desse gabarito humano que nós estamos enfrentando, que eu falo para vocês que o caos é moral. O caos é moral. Se nós temos uma epidemia, não é o vírus, é a imoralidade. Mas por que a gente se mantém no curso? Em respeito e em amor ao nosso Senhor, porque se fosse por causa de povo, público, pessoas, eu ia fazer outra coisa na minha vida, não ia ficar me desgastando com isso não. Porque qualquer especialização nesse mundo exige consulta. Agora esse pessoal quer chegar na igreja e dizer para mim que as coisas podem ser feitas debaixo de conceitos generalizados? E quando aparece alguém querendo elucidar, querendo buscar um pouco de juízo de valores no escrito, aparece um monte de retardado inconsequente dizendo para ele: não é isso, não pode assim, você é um maluco, você é um louco, mas esboçando opiniões próprias e não textos bíblicos. E aí, como é que fica? Então eu queria chamar a atenção de todos vocês aqui para um detalhe: a igreja não foi instituída por Cristo para ser um ambiente onde você venha ter prazeres. A igreja foi instituída por Cristo para educar, formar, disciplinar e instituir discípulos para Jesus. Por favor, você que fala sobre Deus, você que professa alguma fé, você que diz que tem uma religião, vai consultar, filho. Vai botar um pouco de conhecimento na sua cabeça. Vai se formar um pouco, ao invés de ser papagaio para ficar repetindo o que todo mundo fala por aí. Não seja papagaio. Não seja. Porque com base nisso, na diminuição do nível intelectual das pessoas, com base nisso, na desinformação, com base nisso, que o comunismo, o socialismo e a nova ordem mundial está se instalando aqui nesse mundo. Porque as pessoas estão idiotas demais, fracas demais, suscetíveis demais, aceitam qualquer coisa, não estão focadas na realidade e no fato, só estão se doando a fantasias. A gente não vive de fantasia, a gente vive de realidade. E a realidade que nós temos aqui do que está acontecendo nesse país é outra, tem outro ângulo que deveria estar sendo falado e não está. E o que está sendo feito, o que é? É a igreja sendo usada, entendeu? Como uma ferramenta para tornar ainda mais a possibilidade ou a perspectiva de que algum evento, alguma coisa boa vai acontecer. Senhores, falsa esperança, né? Entendam, boa coisa para acontecer, com Deus o homem tem que mudar. Boa coisa da parte de Deus para acontecer aqui entre nós, o homem precisa obedecer. Para a gente poder ver alguma coisa lá fora mudar, o mundo tem que mudar. Entendeu? É mero otimismo, e a gente não vive de otimismo, a gente vive de fatos, da realidade. E a fé não é diferente. Então nós estamos aqui para trabalhar hoje essa questão de acreditar ou pensar que algum meio de graça, a palavra, o batismo, o jejum, a oração, que são meios de graça, que podem ser utilizados para chamar a atenção de Deus de uma maneira automática. Eu vou fazer isso para que Ele me enxergue, para que Ele me veja. Eu vou me batizar para Ele me ver. Eu vou orar para Ele me ver. Eu vou jejuar para chamar a atenção dEle, sem existir outros elementos importantes. E eu vou indicar aqui
Quais são esses? Amém? Eu começo por essa questão aqui. Queria que os irmãos lessem Lucas capítulo 20, versículo 17 ao 18. Pediria para o meu irmão me ajudar na leitura, filho. E um detalhe importante aqui. É o uso da prerrogativa. O que Bolsonaro feriu? Não é a área dele. A área dele é ser político. Mas ele quis estabelecer uma convocação em prol de uma atividade religiosa que ele não domina, que ele não tem conhecimento, que ele não tem preparo, que ele não sabe porcaria nenhuma. Tanto que se ele soubesse, nem católico ele ia ser. Comece por aí. E aí vem um monte de uma junta de pastores querendo exatamente apoiá-lo nisso, que ficou pior ainda. Mas é uso de prerrogativa. Quando o pastor fala uso de prerrogativa, eu quero dizer o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa aqui para você que não é pessoal. Eu vou falar algo para você aqui que parte da verdade de como isso tem que ser feito. Você quer parar para me ouvir? E mesmo que isso te fira, que isso te atrapalhe nos teus ideais, não é o meu propósito te desmoralizar, nem quebrar o seu direito, que é o caso dele lá. Ele quer fazer um jejum e uma oração com a pátria e blá 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 blá, faça. Mas ele também não pode tirar o meu direito de dizer para ele: você está pedindo emprestado uma coisa desse livro aqui sem consulta. E você está levando o povo para mais baixo ainda do que ele já está. E não é a sua área. Por que você não pergunta para quem é da área? É assim que faz? É dessa forma que faz? Eu posso fazer? Ele não fez isso. E aí com um monte de pastor apoiando, porque são políticos, obviamente. Está claro por que ele teve tanta força assim, de convocar ou de convocação. Mas a questão é, uso de prerrogativa. Vamos perguntar para o autor. Vamos perguntar para quem criou tudo isso. É assim que faz? Então a gente parte do princípio disso. Lucas 20, 17 e 18, lê para mim, filhão. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Amém. Então a primeira coisa que Jesus deixa claro aí: qualquer opinião formada sobre fé, há um fundamento de consulta. E eu parto da questão seguinte: que o instrumento de autoridade para mim dizer é assim, o objeto disso, a realidade disso, o poder disso, está no conhecimento supremo dele. Então o fundamento está todo alicerçado de maneira personificada. Quando a gente fala isso é porque Deus mandou o Filho dele em carne para comunicar à humanidade esse conhecimento que é sagrado. Por isso, conhecimento supremo personificado. Conhecimento que não saiu do homem, mas que Deus revelou, estava com ele, e ele confiou ao Filho, e o Filho desceu aqui para comunicar. É essa pedra que Jesus falou aí, a pedra angular, da qual todo homem que subir vai ser despedaçado, para ser refeito, conforme o fundamento. Então nós temos opiniões, nós temos ideias, temos o nosso ponto de vista, mas na fé nada disso serve. Nada disso você vai usar. Por quê? Você vai subir na rocha e quem vai mandar é Ele. Você vai subir na rocha e quem vai instituir a caminhada sua de fé é Ele, não é você, não sou eu, não é o povo, não é o homem. Então a primeira coisa que nós temos que chegar na conclusão aqui é isso. Eu vou contar alguns textos aqui. João 2:28, João 2:25, João 1:4, João 7, versículo 28 ao 29, João 3, verso 31 ao 36, Mateus 11, versículo 27, e esse que eu li aí com vocês, definem alguns versículos aqui, que nós temos um conhecimento supremo, e que a personificação disso, a representação disso é o Filho do Altíssimo, é o Cristo que se fez Jesus, é o Verbo que se encarnou. Ele é a rocha, Ele é a pedra, tá? Então o instrumento de autoridade é: assim diz o Senhor. Fala, assim diz o Senhor. Você tem que saber o que Ele disse. Eu estou escutando uma coisa de um cara lá, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas eu vou consultar para saber se Jesus disse isso mesmo e se Deus, pela história, revelou isso também. Tome muito cuidado. Por quê, pastor?
Porque a partir do momento que você alterar esse conteúdo, você altera também os objetivos que você vai alcançar. Porque Deus não vai te honrar. Uma caminhada que toda ela está formulada e arquitetada em pensamentos alheios. Deus não vai te honrar porque é o nome dele. Profetize em nome de Jesus que vai dar certo. Filho, isso não é mágica, não é vaninha. Você já tentou ir lá no Itaú, no Bradesco, botar a mão lá na tela onde está a marca da sua conta ou a numeração de sua conta e dizer: em nome de Jesus, aparece dinheiro aí? Por favor, se der certo para você, depois você me orienta como, porque isso não existe. Ou então vai lá na delegacia: Senhor, apaga todos os antecedentes criminais da minha vida, porque eu creio, porque eu estou dizendo em nome de Jesus. E de repente o computador e todo o sistema da polícia vai ter uma amnésia, e ninguém vai lembrar mais do que você fez. Que lindo, maravilhoso. É isso, é ridicularização. É isso que eles estão fazendo com a fé. Mas tudo na fé há um instrumento de autoridade. E esse instrumento de autoridade não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que a igreja acha, é o que ele diz, é o que ele fala. Então, nós definimos que o instrumento de autoridade existe independente de nós. Deus falou independente de homens. Deus falou e nada partiu de nós. Não há interferência filosófica, não há interferência humana. É uma atividade livre da parte de Deus dentro da história que Ele revelou, que tem o seu próprio princípio, o seu próprio método, o seu próprio sistema. É um conteúdo gerado dele. Isso é sagrado. Jesus conforme a inspiração do fulano de tal. Jesus conforme a inspiração do ciclano. Amigo, para mim saber quem é ele, de onde ele veio, o que ele veio fazer aqui, eu pergunto para o autor, pergunto para ele. Então isso é muito sério na consulta. Você precisa identificar, assim diz o Senhor. Aonde está isso? Historicamente falando. A personalidade disso, o caráter disso, a obra disso, a vida disso, a instituição, a raiz e a natureza disso. Eu não sei, pastor, então vai saber, pô. O que você não pode ficar é concordando que todo mundo fale de maneira generalizada. Eu creio para nós aqui, não basta. Eu creio em Deus, grande porcaria, o diabo também, diz a palavra. E quando fala de Deus, o diabo estremece. Perante o meu Senhor, ele se ajoelhou, se dobrou e o confessou. É relativo. Mas quando a gente fala de fé, a gente fala do quê? De compromisso. Nós falamos de compromisso, nós falamos de pessoas que realmente se dedicam a isso. Não é uma Bíblia que você abre no final de semana, não é uma Bíblia que você deixa aberta lá no teu estabelecimento para dar sorte, não é aquela coisa que você vai fazer aquela fezinha de domingo lá, num culto de espiritualidade. É uma convivência, é uma comunhão extrema com isso. Isso não pode soar para você como beatismo, mas como necessidade. Você está querendo falar de um Deus que você não sabe, que você não tem conhecimento, que você não se aprofundou, que você não tem nenhum investimento nisso. E eu não estou falando de intelectualismo, eu estou falando de responsabilidade. Não fale do que você não sabe, do que você não domina, porque na teologia e na fé as coisas também são assim. Não consulta o teu guru, consulta o autor. Ele veio aqui para registrar para nós qual a autoridade que nós temos que submeter. E a autoridade que a igreja dele se submete é esta: assim disse o Senhor. Segue ele. Olha, pastor, que eu encontrei um cara lá que fala diferente. Foge disso. Não existe porta-voz do evangelho aqui nesse mundo. Não há referência para a verdade aqui, a não ser ele, a não ser a rocha. Esse conceito de que a igreja escreveu o evangelho, isso precisa acabar. Esse conceito de que Deus está renovando a cartilha apostólica, acrescentando nome para a estrutura apostólica, porque hoje eu me deparei com um outdoor
movimento apostólico, chamada de convocação de jejum e oração pela pátria, e Bolsonaro de um lado e a imagem daquele retardado, daquele pastor do outro. Com que licença? Com que autorização? Com que fundamento? Vocês precisam entender, as coisas de Deus são sérias. Não leve em conta o meu temperamento, eu sou assim, tá? Para mim chegar até onde eu cheguei foi na porrada, irmão. Entendeu? Já meteram arma na minha cara, já tentaram me matar pelo que eu falo. Então me entenda, meu temperamento não altera nada do que eu estou falando aqui. Mas qualquer um que queira discordar, então tem que ser pela palavra. Não pode ser por opinião, aí é que entra a questão. Então se você discorda, me dê referência. Me dê referência de que Deus ele tenha perdido soberania, e a forma dele proceder historicamente, como também aquilo que ele disse, alterou. Se você conseguir me convencer pela verdade escrita, de que Deus deu margem para o homem acrescentar, tirar, fazer alguma coisa, alguma modificação, eu vou te compreender, e capaz até de aceitar. Mas enquanto você não me convencer que Deus perdeu soberania, eu me mantenho posicionado a te dizer isso. Nada do que ele disse mudou. E mudança na sabedoria dele é fraqueza. Como disse o meu Senhor, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. É sagrado. Amém? Um outro detalhe que eu quero fazer aqui, levantamento com os irmãos, agora eu não vou ler, só vou fazer referência, tá? Esse conteúdo de fé que o pastor eu falei, tem que proceder dele. Ele é o autor, Romanos 1, verso 18 ao 20. Deus revelou. Um outro detalhe, João 6,57, João 17,17. Aquilo que procede de Deus como sendo Ele autor, se transforma como fundamento essencial para isso. Gerar pensamento religioso. Procede dele e é Ele mesmo falando. Se não for, então não serve. Um outro detalhe, João 16, verso 7 ao verso 15. Por ele tem que ser discernido. Quando a gente fala isso, por ele tem que ser discernido, é com base naquilo que ele foi, naquilo que ele fez, naquilo que ele executou, naquilo que ele testemunhou, que nós hoje seguimos exemplo. A exemplo dele, ele não fez, a gente não faz. Ele não agiu dessa forma, então a gente também não age. Tem que ser como ele fez, como ele foi. Então por isso é discernido por ele. Eu não sou objeto de inspiração. Essa igreja não é objeto de inspiração. O objeto de inspiração é Cristo. São seus atos. É a sua vida. É o padrão estabelecido. É o que ele foi, é o que ele fez, é como ele fez, com quem ele fez, etc, etc, etc. Amém ou não? Daí em texto de Mateus 7, verso 13 ao 14, agora eu quero que você leia isso para mim, por favor. E deixa o Senhor claro. Aquilo que procede dele, que é por ele mesmo e para ele, não pode ser julgado, eliminado ou sequer interpretado por homens. Mateus 7, verso 13 ao 14, lê para mim, filho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? O que Jesus está falando aí? Que a partir do momento que eu falar alguma coisa, eu ainda vou chegar ainda no assunto dos meios de graça, como ser usado esse recurso, tá? Mas eu vou tirar da onde? De uma orientação que eu tenho que dar crédito, de um fundamento que eu tenho que crer que é assim, como ele está me anunciando. E a questão aqui é essa: quando você chegar a uma verdade sobre a fé, não julgue, não altere e não queira interpretar da sua forma, porque qualquer modificação filosófica do que ele falou, do que ele fez, do que ele disse ou como ele fez, compromete o produto final, compromete a ordem final, que é a resposta que você está querendo de Deus. Está mais fácil assim. O mais fácil aqui, senhores,
Meu Jesus diz que condena. E o que é mais difícil ou mais apertado para ele? Você abrir mão do quê? Do seu eu e das suas ideias, pelo que ele te orienta. Está afim? Vamos nessa parada ou não? Porque esse é o caminho que salva, o caminho que ele reina. O caminho que ele governa. Agora, esse caminho religioso da qual tudo aí está construído, é uma mescla de filosofia e Bíblia, pode ser maravilhoso, mas Deus não vai honrar. Pode ser bom para você, mas Deus não vai honrar, não tem efeito. Comprometeu a ordem, comprometeu o resultado. Compromete as orientações, compromete o resultado. Meu Senhor está falando aí, ó. Então, antes da gente fazer uma convocação de jejum e oração aqui, vamos se consultar. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, vamos perguntar para ele como, com quem, quais são os propósitos. Agora, se você acha lindo e maravilhoso uma igreja cheia de motivações religiosas, com objetivos que são importantes, porque a economia, a sobrevivência é uma coisa importante, mas não é essencial. Para a fé, não. Mas se você acha lindo e maravilhoso a política e a igreja reunida em prol ao povo, ótimo. Mas ele não vai. Jesus não vai estar lá. Deus não vai honrar, porque isso tinha que ser formulado por ele e não por homens. Tinha que partir dele a convocação e a orientação, não de ideologias, não de motivações econômicas, não de motivações materialistas. Os irmãos têm que entender isso, amém ou não? Amém ou não? Porque qualquer alteração de princípios administrativos disso, da graça, da comunhão, da misericórdia de Deus, você vai comprometer o resultado. Deus não vai honrar. Isaías já estava dizendo lá, é para isso que vocês estão jejuando? É para isso que vocês se consagram? Para defender causas promíscuas, desalinhadas, comprometidas, imorais e materialistas? Não é para isso que Deus estabeleceu o jejum? E aí ele vem doutrinando. E qual era a preocupação do profeta? Dizer para aquele povão: não adianta vocês acreditar que vocês jejuam, Deus vai atender ou vai dirigir a atenção a vocês, porque não é só isso. Tem que ter mais. E esse é o problema. O povo não quer ouvir. E nem os da igreja, tá? Efésios 1, 22, lê para mim, filho. Pode ler. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Como segue Colossenses 1, 18, Efésios 5, 23, Efésios 2, 4, 1 Coríntios 11, 3, 1 Coríntios 4, verso 13 ao 14. É uma coisa importante que eu vou falar para vocês aqui. A natureza da igreja vem do evangelho que ele falou, do evangelho que ele proferiu. A natureza e a raiz da igreja é Cristo. Que quer dizer o seguinte: quando você gera um filho, biologicamente, esse filho traz o que no DNA dele? A comprovação que ele é seu filho. E se a comprovação existe de que esse filho é seu, o que é normal e natural? Esse filho trazer traços específicos seu e da mulher, nesse caso, como forma de comprovação. É muito difícil isso ser alterado. Geralmente a normalidade é que o filho se pareça com a mãe ou com o pai. A igreja é a mesma coisa. Ela surge de Cristo. No sangue dele está o DNA dele, a natureza dele, as suas determinações, e a coisa mais normal e natural é essa igreja seguir a exemplo dele, o que ele orientou, o que ele fez.
Qualquer alteração disso, ou falta disso, qualidades, caráter, personalidade, comportamento, ministério, serviço, configura apostasia e perca de credibilidade. Agora, uma igreja que tem a placa com o nome dele, que não faz o que ele fez, e não prega o que ele pregou, e não orienta como ele orientou, não gera os propósitos que ele pediu, não trata os temas que ele determinou, como eu posso considerar isso uma igreja? É que nem o catolicismo, senhores. O catolicismo é uma aberração histórica, que reinou há mais de 1500 anos. Não poderia ter reinado nenhum dia, mas reinou há mais de 1500 anos porque confiscou o pensamento dos homens. Porque com pouca consulta dessa verdade você chega à conclusão do quê? Que ela é desproporcional, que ela não leva as marcas, que ela não tem a doutrina, que ela não faz como no dou. Eu vou dar um exemplo. Dar uma mãe para ele pediu para dar mãe para ele? Ele tem mãe? Ele tem o instrumento da encarnação, mas ele não tem mãe biológica. Então são esses detalhes que a gente na verdade chega à conclusão: quem é de quem é na natureza e na raiz. Agora, se eu alterar esse fator da onde a igreja sai, eu vou comprometer minha avaliação. Então, se Jesus, ele é a referência dessa autoridade, o cabeça da igreja, então é com base nele que eu chego à conclusão de como a igreja tem que ser. Então eu fiz aqui 3 apontamentos para vocês, que estão exatamente em julgamento, nesse curso que agora, daqui para frente, eu vou tratar. Quando a igreja se reúne com a política em prol de uma convocação, que não há essência, que não há princípio, que não há normativa, que não há canonização, ou seja, não há legitimidade naquilo que está sendo feito. Então, eu tenho que aceitar, eu tenho que concordar, é isso mesmo? Se eu deixei claro para vocês aqui, eles vão, e Deus vai honrar? Deus vai responder esse clamor aí? Começou quando? Nem sei. Vai haver uma resposta de Deus? Deus ele vai ter sensibilização, ele vai agir com misericórdia? Se eu levar os procedimentos em conta aqui, históricos disso, de princípios e normativas, eu sei que não. E é isso que me preocupa. Que alterando e quebrando os princípios compromete o resultado, e comprometendo o resultado gera fracassado. E amanhã eles vão estar tudo botando na conta de Deus, na conta de Jesus, que eles foram para uma campanha que Deus não respondeu, que eles foram lá clamar e Deus não falou, que eles foram lá tentar praticar isso e não funcionou, e vão botar tudo isso na conta da fé. Que a Bíblia é um livro arcaico, é um livro antigo. Você pode ter certeza, toda essa inconsequência vai gerar isso para nós. A massificação dessa ignorância vai gerar isso para nós. O repúdio do povo com igreja, com pastor, com fé, com pregação, porque nós estamos para chegar nesse ponto da sociedade determinar que ela não quer mais religião nenhuma, porque tentou de tudo e nada deu certo. Mas eu estou te dizendo aqui, mas o problema não está em querer fazer, o problema está na ausência da sua orientação. Você partiu para crer em Deus e para buscar Deus da tua forma, do teu jeito, da tua maneira, como teu pai e tua mãe te ensinou, e você está pagando por isso. E se amanhã der errado você entrar aqui nessa igreja, eu vou te falar. Eu vou ser o cara que vou pisar na tua marmita, filho, para te lembrar. Por que as coisas acabaram assim? Porque esse é o papel da igreja. Não é chegar aqui
acolhendo todo mundo, naquele ar de esperança de que Deus ainda vai fazer alguma coisa. É apontar os teus erros, é apontar as tuas contradições à luz daquilo que Cristo pregou. Porque a única forma que Deus tem de te salvar, ou salvar essa geração que está lá fora, é derramando sobre eles a luz disso, da verdade que liberta. Essa verdade que Bolsonaro cita, que nem ele sabe. Ele não sabe nem quantos filhos ele tem, o Francisco. Mas quer dizer para mim que é um homem religioso. Eu não vou ter que ir lá respeitar idiota desse tipo, que pega o nome do meu Deus e usa o meu nome de Deus para virar palhaçada. Ele pode ser o presidente do caramba quatro que ele quiser ser na vida dele. Para dentro da igreja, ele não é presidente não, senhor. Ele é um homem comum, que vai ter que sentar aqui para escutar o que você está ouvindo hoje aqui. Mas a igreja não quer fazer isso com ele, rebaixá-lo a esse ponto. Mas quer dar tônico para ele. Fazer o que está fazendo, porque tem interesse político de fazer campanha para ele e mais alguns aí. Entenda a minha indignação. Sabe o que eu fico louco da vida? É que eu vou receber um monte de gente ferida e machucada por causa de pastor safado. Vou receber um monte de gente ferida e machucada aqui, decepcionada com Deus, porque ficou nesse entra e sai de igreja de boteco. E está toda marcada hoje. Deu dinheiro para pastor, foi lesada, foi desmoralizada, foi enganada. E como se sente uma pessoa assim? Eu quero ver você resgatar alguém assim. Quero ver você retomar os assuntos da fé com uma pessoa que não acredita mais em nada, que entrou doente dentro da igreja, precisando de orientação ou oração, e o cara falou para elas: paga aí que Deus cura. Entendeu? Ó, vai ali, toma aquela água, depois você vai ali, põe um recadinho na boca de Deus, vai lá e senta no banco que nós vamos te dar um livro das recomendações, das campanhas que você tem que cumprir, que é uma espécie de indulgência, né? E explorando a dificuldade do povo, o sofrimento do povo e a ignorância do povo. Nós repudiamos a igreja eleitoral, nós repudiamos a igreja política, nós amaldiçoamos qualquer igreja desse tipo. Sabe por quê? Porque ela fere os princípios, ela estraga com a obra do nosso Senhor. Não vejo meu Deus vestindo uma camisa de partido, não vejo meu Jesus discutindo ideologias e fazendo preferência por classes. Não vejo ele na condição de um sindicalista, de um marxista, de um liberal. Eu não vejo meu Senhor administrando economia. Não vejo meu Senhor sequer consultando a conta bancária de quanto ele tem para o resto da semana que ele vai viver, ou coisa parecida. É isso que esse livro me comunica. O que foi ele aqui entre os homens. Vamos se alimentar disso, vamos viver disso. E é desse evangelho que se constrói a igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então a definição aqui é: nós temos um instrumento de autoridade que é o conhecimento supremo, personificado, que é Jesus, desse conteúdo que sai a nossa fé, sem alterações filosóficas, ou conteúdo filosófico. Tem que ser como ele quer. E ele nos dá meios de atingirmos uma graça e uma misericórdia de Deus. Agora eu vou entrar na questão do jejum e da oração. Que todos estes meios, palavra, batismo, jejum e oração, devem ser observados dentro de uma raiz e uma natureza cristocêntrica, ou seja, numa natureza dele. Tem que ser para ele, não para nós. Eu queria ler um texto para os irmãos aqui, vocês vão entender melhor. Mateus 9,14. A palavra que vai ser pregada não tem sentido sem a existência dele. O batismo não tem sentido sem a existência dele. O jejum e oração não tem sentido sem a existência dele e a orientação dele. É isso que eu estou dizendo aqui. Todos meios de graça, palavra, batismo, jejum e oração, devem ser observados dentro de uma raiz e uma natureza cristocêntrica. Ou seja, Jesus é a motivação disso tudo, ou o que nós queremos alcançar com isso tudo. Tá? Lê para mim Mateus 9,14, faz favor, filho. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes,
e os teus discípulos não jejuam? Amém. Por que os discípulos não jejuavam enquanto o Senhor estava do lado deles? Porque Ele é Deus. Ele é a própria divindade ali. Vocês não precisam jejuar agora enquanto eu estou aqui. Vão precisar depois que eu for. O que é mais importante, o jejum ou Ele? O jejum ou Ele? Ele, pô. Só terá sentido o jejum para a igreja depois que Ele subir. E aí isso vai ser um meio de se buscar Ele. Mas enquanto Ele estava ali, o jejum não era recomendado aos discípulos. O que eu quero isso com você? Que todos os meios de graça, eles são cristocêntricos. Todos eles devem ser observados. Ou seja, dessa forma, eu faço porque Ele existe. Eu faço para estar perto dEle. Eu faço para recompensá-lo. É isso. Outro texto, Mateus 3:11. Que agora vem o batismo. Pode ler do 11 até o 17, filho, faz favor. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. O que você entendeu? O batismo, ele existe porque ele veio primeiro. João estava lá porque ele vinha. O batismo não pode ser feito separado dele, não pode ser usado a não ser para essa finalidade, para chegar até ele. Como o jejum também, como a oração também, como todos meios de graça. João Batista estava lá para essa tarefa, batizá-lo. Por quê? Porque ele precisava se arrepender ou ser consagrado? Não. O batismo tinha que ser validado como um batismo cristão, não judaico. Se Jesus não se batiza por João, o batismo ia ficar como coisa de Israel. Jesus tinha que ir lá e validar o batismo como sendo uma consagração dele para o homem, uma orientação dele para quem quer se salvar por ele. E a única forma disso, João teve que batizá-lo. E nem queria. Como é que eu vou batizar o próprio Filho de Deus? Mas Jesus diz: convém que essa justiça se cumpra. Então o que eu estou mostrando para os irmãos é que todos os meios de graça devem ser observados na raiz, na natureza da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quero dizer que deve ser praticado ou executado somente por aqueles que têm compromisso com Ele, com a fé, ou que querem alcançá-lo. Batismo é isso. Aquele que crer será batizado, e aquele que não crer será condenado. Ou seja, então o batismo é uma consequência desse ato, ou desta aceitação, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então não há nenhuma finalidade, nenhum propósito de Deus em prestar qualquer um destes meios para a sociedade usar para outros fins, religiosos ou até políticos, ou até ideológicos. Por quê? Porque todos são formas ou meios de se atingir isso, Cristo. É sério isso que eu estou te falando aqui. Ah, mas eu estou indo lá para o batismo mesmo assim. Vou cair lá na água lá. Que lá no Rio Jordão, em janeiro agora eu estive lá em Israel, entrei lá, vi o Rio Jordão lá. E todo mundo caindo lá na água, recebendo da água, né? Aquilo que eles acreditam que é a purificação, e acreditando que Deus estava recebendo ou derramando graça sobre eles pelo exercício daquilo. Então você vê que a religiosidade, ela impregna.
né? Infelizmente. Porque existe o exercício, mas não tem a orientação. Existe o exercício, mas não tem a consciência. Qual o efeito disso? Nenhum. Você está indo lá para tomar um banho, filho. Porque a razão desse exercício é só para aqueles que vão em busca do Salvador, ou de um encontro com Ele. Agora você está indo aí, entendeu? Querendo chamar a atenção de Deus pelo fato de você entrar no Rio Jordão ou em qualquer outra água. Você esquece, porque Deus não vai honrar. Não tem princípios, não tem normativa, é isso que você está fazendo aí. É isso que eu estou trabalhando com você. Mateus 6, verso 9 ao 15. Outro exemplo. Mateus 6, verso 9 ao 15. Não tratem a palavra, o batismo, o jejum, a oração separado de Cristo e nem da fé. A verdade é essa. Pode ler, filho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, quantos não repetem essa oração? Quantos não tem uma cartilha para repetir essa oração, certo? Amém ou não? Estou falando errado? Não, eu não sei orar, então ora, Pai Nosso, e já começa a ensinar o filhão a orar assim, como uma forma devota a Deus. Mas eu tenho uma novidade para você, talvez você não saiba disso. Lê o versículo 5 até o versículo 7. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Agora lê o 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe perdides. Amém? Amém ou não? Mas tudo baseando exatamente nisso. Mas quando você for orar, peça em meu nome para que Ele te ouça. Ele institui a oração modelo, orienta como o indivíduo deve se comportar perante Deus na oração, sem hipocrisia, sem religiosidade, mas que essa oração seja feita em meu nome. Ele deixou registrado isso, para deixar claro que a oração, mesmo que ela seja um canal de comunicação com Deus, se Cristo não for a essência e a razão disso, se Ele não for o objetivo a ser alcançado em nossas orações, nada disso com Deus tem efeito. Falar, orar, pedir, passa a ser inútil, se Ele não for a razão disso. Um outro texto que eu queria dar aos irmãos, João 8,12. Pode ler, pastor, por favor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Questão de palavra. Eu recebi uma palavra aqui do Senhor, ok, mas uma palavra da parte de Deus que não pode contrariar a luz que chegou. Ele é a luz. Então que essa luz esteja em você, ou seja, todo conhecimento é por iluminação. Vem dele para nós. É proporcionado dele para nós. Então aquilo que você vai falar de Deus agora, que não contraria o que ele falou, tá? A palavra é isso. Tem uma palavra de Deus para te dar. Então que não contraria o que ele disse. Nem no aspecto do que Deus está exigindo dessa pessoa e nem da realidade dela. Você está preparado para dizer para essa pessoa que ela precisa se arrepender? Ou então preparado para falar para ela que ela não crê em Jesus ainda? Está preparado para evangelizar essa pessoa? Então para de ficar falando de Deus como você fala da sorte.
Porque tudo que falamos sobre Deus é por iluminação, é proporcionado de Cristo para nós. Outro texto também, João 15, 22. Ou seja, até a palavra tem uma raiz e uma natureza cristocêntrica, tá? João 15, 22, lê para mim, filho. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém? Amém ou não? Ele veio, falou, agora vocês sabem. E não tem mais desculpa. Se alguma coisa daqui para frente agora for errada na tua vida, nunca fale. Deus não falou, eu não sabia. Ele veio e falou. E o teu dever é ir consultar o que ele diz. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é, a palavra não pode, de maneira nenhuma, como eu já tratei no início dessa pregação, a palavra de Deus que todo mundo faz referência, ter, possuir, dominar, ou algo a dizer, ela não pode vir de um pensamento, de uma ideia, tem que ser proporcionado por iluminação. Ele é a luz chegou em mim, e pela luz, agora eu sei. E só tenho que te transmitir. Pastor Daniel, eu quero me batizar. É para o arrependimento e para a conversão e para aceitar Jesus? Vem que eu vou te preparar. Pastor Daniel, faz uma oração por mim. Para que você quer que eu ore? Eu quero que o senhor ore para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Eu posso até orar. Mas você com a vida desse jeito aí, negando Cristo e a palavra, não vai adiantar nada. Eu vou fazer até por educação. Mas não posso te enganar. Mas eu acredito que se o senhor pedir, Deus vai ouvir. Isso na Bíblia não existe, filho. Porque Ele está levando em conta você. É você que está querendo a graça, não sou eu. Agora você não pode me usar como você está querendo usar Ele. Então não é por orar. Se conserta, se arrepende. Procura saber o que está errado na tua vida do que Jesus te pede. E nós vamos estar orando aqui para que a vontade dele se cumpra na tua vida. É a coisa mais lógica a fazer. Porque eu posso até pedir por você, pelo que você está precisando agora. Mas é bem capaz que Deus não vai responder essa oração e vai te negar esse pedido, porque você não está em ordem. Vamos fazer um jejum, pastor? Para quê? Para todo mundo lá na minha casa ser empregado. Mas lá tem pederasta, bandido, adúltero, fornicário. Você está querendo que eu vá lá apregoar um jejum, oração? Tem idólatra, tem macumbeiro, tem espírita. E você quer que eu vá lá pegar jejum e oração emprestado de Jesus para causas ideológicas? Eu não posso. Então o que se orienta? Vamos lá na tua casa evangelizar quem está lá. E se um entre eles se arrepender e aceitar Jesus, aí a gente começa a falar de probabilidades de que Deus venha fazer alguma coisa ali. Agora, se você acreditar que porque eu vou lá jejuar e orar com você, pela tua família, eu vou conseguir chamar a atenção de Deus de uma forma espontânea, isso é ideia errada. Porque Deus não está precisando do meu jejum, da minha oração, nem do seu jejum e da sua oração, da sua intercessão. Ele quer obediência. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu vou ser mais claro agora e mais direto. Isaías 58, versículo 5 ao 12, já lemos. Agora lê Zacarias 7 para mim, filho. A gente vem falar, a gente vem pregar no púlpito, a gente prepara, mas o horário, ele caminha contra todos nós aqui. Amém? Então, pastor, eu vou começar a ser mais direto aqui com os amados irmãos, que eu tenho para mim que já é suficiente tudo que eu falei aqui. Mas sobre jejum e oração, Zacarias 7, lê para mim, filho. Aconteceu no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes
e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Está ótimo, filho. O que o profeta está indicando aí? Vocês estão vindo para cá por uma questão que desesperadora, sempre. Entendeu? Mas eu tenho uma palavra do Senhor para dar para vocês aqui. Vocês não jejuam para Deus falar. Vocês jejuam por causas desesperadoras. Mas não jejuam para Ele e nem para Ele falar. E Ele está exatamente condenando a prática do jejum por questões desapropriadas, desalinhadas com a vontade de Deus e com os princípios da fé, que não tem conformidade de propósito. Os irmãos conseguiu identificar isso? Amém ou não? Conseguiu ou não? Jejuar por jejuar e jejuar por causas ou razões ou propósitos ideológicos, Deus não responde. Deus tem que traçar o propósito. Ele tem que organizar de maneira inteligente, de princípios, esse propósito. Isso não tem que vir do homem, tem que vir dele. É para ele, não é para vocês. É para ele que vocês vão se consagrar agora. Não é por causas próprias, nem por mérito próprio. E ele está doutrinando. Tá? Outro texto. Jeremias 14, verso 11 e 12. Então vocês querem chamar, convocar uma campanha de jejum e oração por causas generalizadas, ideológicas, que inclui o povo sem compromisso com a fé e com a normativa e com o conhecimento de Deus. Vocês acham que isso vai dar coisa certa? Lê o texto para mim, filhão. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Não precisa falar mais nada, né? Parte de quem isso aí? De um povo sem compromisso, sem conduta, sem responsabilidade com a fé. Parte de quem? Vem de quem isso? De um povo tolo, ignorante, por causas iníquas, pecaminosas, sem conformidade, sem alinhamento com os propósitos pré-estabelecidos da parte de Deus. Não tem vínculo com a obra dele, nem com a vontade dele, nem com o que ele determinou. Pera lá, vocês estão achando que isso vai ser bênção? Lá atrás Deus já deixava claro que os meios de graça não podem ser usurpados por nenhum de nós, por nenhum homem na civilização. Ninguém pode pegar emprestado dele isso e achar que vai usar aquilo ali para o que bem entende, e Deus lá no final vai ser obrigado a responder esta coisa aí. Tudo que começa errado termina errado, tá? E essa expressão se dá também na fé. João capítulo 14, 13. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu estava devendo esse texto para vocês, tá? Um outro agora, Marcos 8, 28. Para deixar claro que a oração tem que ser feita por Ele e por meio dEle, com as razões dEle, para chegar a Deus. Marcos 8, 28, lê para mim, Sinaco. E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Marcos 8, 28? Ok. Mateus 5, 44.
Os irmãos entendem que Marcos 8, 28 quer dizer o seguinte, irmãos. Toda perspectiva dos homens que foram trabalhados por Deus ou inspirados por Ele dentro da fé, traçam um modelo disso de por que devemos orar, para que devemos orar, para que devemos jejuar, por quem devemos orar, para que, por quem devemos clamar, quais os propósitos, quais os objetivos, qual a conduta, qual a metodologia, o que tem, todos eles formam esse padrão. E é uma coisa impressionante na Bíblia Sagrada, todos eles fazem a mesma coisa. Os profetas, os apóstolos, o nosso Senhor, traçando isso, você sabe exatamente o quê? Ou quanto você é igual, ou quanto você é desproporcional. Eu vou dar um exemplo em relação à oração aqui, rápida. Há uma normativa. Quando que o meu Senhor subiu um monte para orar por questões econômicas? Quando que o meu Senhor, mas Ele orientou que Deus honra, que a gente não tinha que ter ansiedade, mas todas as vezes que Ele orou, ou que Ele foi subir ao monte para orar sozinho, Ele foi para orar para ter forças para cumprir a vontade de Deus, invocando a vontade do Pai por razões espirituais e messiânicas. Quando que o meu Senhor dobrou o joelho para clamar o seu Pai pela república, pelos partidos, pelos políticos, ou por questões imundas, imorais? Quando que o meu Senhor dobrou o joelho no chão para interceder por cidades impenitentes, soberbas? Quando é que Ele clamou e intercedeu por cidades que não querem se arrepender? Quando é que Ele intercedeu por pessoas que não querem se arrepender? Caramba, cheguei numa conclusão você. É tão fácil. Marcos, versículo 6, capítulo 6, versículo 11 ao 13. É Mateus 6, verso 11 ao 13. Mateus 6, verso 11 ao 13, por favor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que talvez você esteja dizendo, pastor, você já leu esse texto, mas irmãos, eu quis ler novamente para você entender pelo que orar. A oração modelo me diz isso. Não ora assim, é pelo que você tem que pedir. Saiba pedir. E para quem pedir. Porque se você não souber pedir, e não souber pedir correto, Deus não vai te ouvir. Peça em nome dEle e saiba o que pedir. Porque a oração modelo já deixa o caminho do que você na verdade tem que valorizar, ou agradecer, ou buscar, que Deus entende que é prioridade. Não é uma forma sistêmica de orar, mas é um caminho para você saber como orar, ou o que pedir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Há uma normativa, né? Não pode ser de qualquer jeito, ou em qualquer nome, ou por qualquer razões, ou por qualquer propósitos. Tudo tem que ser fundamentado nesses meios de graça. Tudo, a palavra que se ensina, o batismo que se executa, o jejum, oração, tudo tem que ser fundamentado nas razões, nos princípios, nos propósitos que Deus definiu que são importantes para nós. Não pode haver conceitos generalizados. Eu sei que eu estou cansando você com todos esses versículos, mas o que eu quero não é te convencer, quem convence é o Espírito Santo. O que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é que nós não somos donos desse pensamento. Nós não usurpamos pensamento, nós não tomamos a vinha do nosso Senhor, nós não tomamos a igreja do Senhor, nós só estamos aqui para servi-lo, mas por causas legítimas, por propósitos que são concernentes ao que Ele determinou. Não pode ser de qualquer jeito e de qualquer forma. Talvez seja esse o teu problema. Talvez seja isso que você esteja enfrentando agora.
Uma impressão de que Deus está tendo um descaso por você, que Deus não está direcionado a ter uma atenção especial pelo que você está passando, pelo que você está sofrendo. E a questão não é essa, é que você não está sabendo como fazer. Então por isso que eu estou deixando aqui aos amados irmãos só um pedido pelo amor de Deus. Não vai por aventura. Fé não é aventura, fé não é fantasia. As coisas de Deus são coisas sagradas, são santas. Para que jejuamos e oramos? Para Deus falar. Para que jejuamos e oramos? Para que haja salvação, conserto, para que haja conversão, para que o reino e a vontade dele se cumpra em nós. Jesus pediu isso, Ele ordenou isso. Não queiram remover o fundamento do seu lugar. Não queiram tirar a pedra aonde Deus a colocou. Vocês não vão conseguir. Os efeitos disso podem ser uma catástrofe para a tua vida. Grande maldição pode surgir da parte de Deus. Se ele se sentir ofendido e desmoralizado por algum de nós aqui, mexe no sagrado para você ver. E pode esperar que vai vir barulho aí. Mexe no sagrado. Eu não vejo diferença nenhuma dos homossexuais botando Jesus pregado lá na cruz, numa versão transformista, do que essas igrejas estão fazendo. Porque versões são versões. Tendências ideológicas, cada um tem a sua. O seu teor é sim e não. Não tem meio termo. Tiago, capítulo 4. Vê para mim esse versículo 7, filho, que eu acho que eu escrevi aqui de um jeito que eu não... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, veja se é o 2. É o 3, vê se é o 3. Pedis e não recebeis, Isso aí. porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Lê de novo agora, filho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Amém ou não? Agora eu vou voltar lá para Isaías 58, versículo 3, versículo 4, é o último texto que eu vou ler com os irmãos aqui. Eu vou fechar o que a gente ouviu do Senhor aqui. Tá? Isaías capítulo 58, verso 3 ao verso 4, que foi o primeiro texto que eu li com vocês hoje aqui. Pode ler, irmão. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Amém. Então o que Isaías está deixando claro é que o jejum e oração não traz bênção. O que traz a bênção, ou a atenção de Deus, é a obediência. O jejum só é um caminho, a oração só é um caminho para ele ouvir, mas para ele atender, só com obediência. O que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que qualquer um desses meios, palavra, batismo, jejum e oração, na graça e na misericórdia de Deus, exige isso. Primeiro eu falei uma coisa importante aqui: consulta. Você vai orar, vai jejuar? Você vai falar sobre Deus, ou então você vai querer se batizar ou vai batizar? Então procure consultar o que cada figura exige de você no que você vai fazer, porque todos são normativos. Todos os textos que eu li com vocês aqui, mais outros que eu não tenho tempo agora, todos exigem consulta, porque são normativos, não podem ser feitos de qualquer forma. Todos são restritos à fé. O que é isso, pastor? Só devem ser praticados e executados por aqueles que estão dentro da esfera redentiva. O batismo é para quem quer se salvar em Cristo, ou que o reconheceu,
como único Senhor e Salvador. O batismo é para aqueles que querem se regenerar, se transformar pelo poder de Cristo. Assim como o jejum e a oração, ambos são de raiz e natureza cristã. São instrumentos que exigem isso. Deus só aceita se vier do crente, daquele que realmente tem vínculo com Cristo, porque se for feito pelo povo, pelo ímpio ou por qualquer um, não tem efeito. Outro detalhe que eu falei aqui: todos esses meios exigem conduta correta de quem vai fazer. Que nem Paulo, quando foi doutrinar o batismo, ele deixou claro que o batismo das águas é uma união com a morte de Cristo. Ou seja, para desativar o pecado que está no nosso corpo. Só é para quem concluiu e comprovou isso. Se abandonou o pecado? Não, então eu não posso te batizar. Porque vai comprometer o resultado. Se o pecado ainda continua sendo praticado por você, Romanos 6, 1 Pedro capítulo 3, 21. Se o pecado continua sendo praticado por você, você não ressurge para uma nova criatura. Você não vai ser transformado. Porque ainda há em você algo que desagrada a Cristo. Então nós só vamos descer nas águas o dia que você certificar que você realmente abandonou, tá bom? Até lá, a água não serve para você. O que serve é a consciência. Então todos exigem conduta correta. Por exemplo, a pregação e a palavra, Jesus disse, os discípulos reclamaram com ele, né? Senhor, estão falando aí do teu nome e pessoas que não são da fé. O Senhor disse, não os impeça. Não importa se falam por vaidade ou por fé, não impeça. Mas em compensação, todos aqueles que ele consagrou para fazer estrutura de igreja, todos eles tinham conduta correta para assumir a frente da primeira igreja lá de trás. Você tem a palavra? Você pode ter o direito de saber o que está escrito, mas para falar dele, você tem que estar no caminho. Para exercer ministério, você tem que estar correto. Como qualquer outro meio de graça, exige conduta correta. Ele não ouve a oração de quem está no pecado e ele não atende ao clamor de quem não está em conserto. Enquanto não fizer o que ele está querendo, estão presas aí as tuas orações e os teus pedidos. Se você não for lá se consertar com o seu irmão, do que você fez com ele, o Senhor diz, as tuas orações não vão ser ouvidas. Se você não for lá se reconciliar com a tua mulher, as tuas orações não são ouvidas. Reconciliar no que você deve, tá? Porque ele exige conduta correta de quem vem fazer isso daí. Os propósitos, todos eles são pré-estabelecidos. A palavra já está dita por ele, só transmita. O batismo já está definido para que é. E o jejum e oração também, para o que queremos buscar. O que estamos querendo buscar, já foi estabelecido por ele. Modelo desses propósitos. O que eu quero dizer, se você for tentar abrir um leque para ir em busca de uma outra coisa que ele não tenha te autorizado, você corre o risco de não ter resultado. Os propósitos são pré-estabelecidos. Por isso que você vai lá e se consulta. Senhor, pelo que o Senhor orava lá no deserto, quando o Senhor ficou 40 dias e 40 noites lá, jejuando e orando, foi pelo quê? O que o Senhor queria com aquilo? Com aquele isolamento? É isso que você tem que buscar. Porque ele traçou a perspectiva. É exemplo dele. Então a gente passa a definir aqui que qualquer meio de graça nós temos que procurar os fundamentos para a execução, os fundamentos que Cristo estabeleceu à igreja de como isso tem que ser usado. Não pode ser de qualquer forma. Daí nós traçamos uma perspectiva aqui de gente que usou errado. Um exemplo, Balaão, ele usou o ministério dele
a oração, a intercessão e o jejum por uma causa que era em desconformidade com aquilo que Deus queria. Ele queria amaldiçoar o próprio povo de Deus, porque estava em busca do seu mérito e do seu lucro. Deus atendeu ele? Deus atendeu ele? Deus mandou uma mula. Mandou não, ele tinha uma, né? Fez a mula dele falar para ele: o teu caminho é de injustiça, para impedir a loucura do profeta, de tanto que ele estava obstinado. Ele chegou a querer induzir Deus a errar. Ele chegou a querer influenciar o próprio Deus a fazer uma coisa contra os princípios dele. Olha que ponto que esse cara chegou. E Deus o repreendeu. E aí você já sabe o final dele. Ficou maldito. Um outro detalhe histórico que eu posso lembrar vocês aqui, bem característico dessa convocação aí, é quando estava lá Acabe e Josafá, e 400 profetas na praça do reino, e todos eles intercediam a Israel e a Judá para que fossem para uma guerra, e todos eles apoiavam o rei, que era da vontade de Deus que eles travassem aquela batalha e subissem a Ramote de Gileade, como era o lugar lá. Josafá olhou para o rei de Israel e disse para ele: olha, é muito estranho, porque dessa multidão de profeta que você tem aí, a gente não conseguiu ouvir um te contrariar, todo mundo está ao teu favor. Eu quero saber de você, você tem algum profeta que te contraria? Aí, eu tenho, mas ele está lá na casa dele, porque ele só fala mal de mim. Vamos chamar ele. E os irmãos conhecem a história. Quem foi lá para buscar o profeta já disse, na porta do profeta já falou: quando você entrar lá dentro, você fala tudo o que os outros estão falando. Foi a primeira ordem que deram para o profeta. Mas qual o cenário? Um cenário intercessório, de convocação e consagração, em favor a uma causa totalmente comprometida, porque Acabe é a versão da política que nós temos lá fora agora. Então vamos orar pela pátria, vamos orar pelo sucesso dela, pelo livramento dela, e chama todos os pastores, convoca toda a liderança a ficar aqui na frente do Planalto, orando, intercedendo, para que o governo se dê bem nessa luta e nessa guerra que nós estamos enfrentando, sem levar em conta, lembra? Consulta de normas, sem levar em conta se todos aí são restritos à fé, sem levar em conta se todos estão de conduta correta, sem levar em conta se os propósitos que Deus estabeleceu são estes mesmos, sem levar em conta se Jesus realmente vai estar lá. Não foi feito os fundamentos, não teve a preocupação, ignoraram todos os princípios administrativos disso, mas fizeram uma convocação pelo povo, pela pátria, pela política e por mais outras coisas aí que eu não quero nem falar agora aqui. É inútil, porque a Bíblia me diz: é por fator pecaminoso? Está em desconformidade? É por mérito próprio? Deus não honra. Então você hoje aqui na igreja, se você pratica as liturgias desse livro com essa intenção de chamar a atenção de Deus para você, a fim de que Ele te dê uma graça e uma misericórdia automática, você está errado. Nós não lemos a Bíblia por ler, nós não nos batizamos por batizar, a gente não jejua e não ora só para falar, só para dizer que tem. Todas estas práticas exigem esses princípios que eu falei aqui. Precisa ser levantado informações desse livro e do povo que está reunido aqui. E é isso que eu trabalhei com você. Não pode ser por ser, não pode ir por ir, tem que ser como Ele quer. Exija isso de você mesmo.
Eu sei que essa pregação aqui não vai mudar nada na vida deles lá fora, mas pode mudar alguma coisa na sua vida. Pode te libertar em algum aspecto. Alguém chega para mim e pergunta para mim: pastor, como que o senhor aceitaria jejum na tua igreja de coisas que a gente gosta de comer? Filho, pelo amor de Deus, não me faça perder tempo não. Jejum de chocolate, de hambúrguer. Eu vou me abster hoje só de hambúrguer. Que sacrifício, não? Meu Senhor amado, Deus vai derramar poder do céu mesmo, né? Senhor, não vou comer Big Mac por um mês. Que consagração. Daí a gente faz o quê? A gente pergunta para você: como é que Jesus foi? Vai também. Você não vai chegar nos 40 dias, né? Porque nós não temos a pretensão de bater o recorde dele, né? Mas faz como ele fez. Como ele orava? Procura saber. Pelo que ele orava? Procura saber. Quem ele batizava? Procura saber. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês aqui é para evitar esse sentimento, de que as coisas na fé não funcionam. Irmãos, nós temos um Deus que fala. Nós temos um Jesus que certifica cada sílaba, cada vírgula desse livro. Eu falo por mim, o preço é caro, mas vale a pena. Vale a pena. Se nós formos como ele foi, com certeza vai bater um desespero em você de não dar conta do recado. Mas lá no final, quando Deus falar, quando Deus lhe der resposta, por você ter obedecido e feito como ele te mandou, você vai ver o quanto isso é bom, o quanto isso renova, o quanto isso refrigera, o quanto isso te fortalece, por menor que seja a graça que ele te dê. É muito bom quando o Senhor responde à nossa fé, mas tem que ir como ele foi, tem que ser como ele fez, tem que ser da forma como ele orientou. Nós não temos uma fé generalizada, nós abominamos qualquer tipo de usurpação. Não assumimos a cruz de Cristo para sermos fraudulentos. Busca esse Deus de todo o teu coração. Busca esta fé em Cristo de uma maneira bíblica, verdadeira, pura, sincera dentro de você. Deus tem preparado algo para nós, sim. Está assinalado, está guardado por Ele para derramar sobre as nossas vidas. Mas isso tem que ser especial. Tem que ser de forma sagrada. Porque não há mágica na fé. A obediência. O meu Senhor no cenário da morte orou dessa forma: se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Quem sou eu aqui para querer persuadir Deus a não fazer o que Ele quer? Quem sou eu para querer cumprir a parábola da oração insistente, acreditando que eu vá convencê-lo a fazer o que ele não quer? Ninguém orienta Deus. Eu só tenho uma coisa dentro de mim: quando você entra lá no Santo do Santo e no Sagrado, tira as sandálias dos teus pés, porque aonde você está é santo. E quando você for se dirigir a Ele, se dirija com reverências e obediências pelo Filho dele, porque Ele gosta disso. E quando você for pedir alguma coisa a Ele, peça o que é bíblico, porque os propósitos já estão estabelecidos. Você só tem que se incluir nisso. Não há, da parte de Deus, esse afastamento que muitos estão acreditando. Ele está ativo, presente.
em cada um aqui. É você que está necessitando de orientação. O que ainda falta para você sentir ou enxergar isso, ou aproveitar a chance do que Ele quer com você. Essas barreiras precisam ser quebradas, para que Ele realmente seja testemunhado em nós, que é o egocentrismo. Tem que ser quebrado, para que Ele realmente possa nos abençoar. Não pode haver reis, não pode haver governadores, não pode haver donos de si mesmo aqui. Jesus é mais. Ele é muito mais. Quando estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, e por mim, ali eu estarei. Não é público, não é quantidade que fala, mas são os propósitos que eu te falei aqui hoje. Leva isso na sua fé. Leva a norma, leva a conduta, leva os propósitos desse Deus na tua vida. Se fundamente, justifique isso à luz de Cristo. Você não vai se arrepender, Deus vai te abençoar. Pastor, mas é muito duro ser tão incisivo assim. Mas é o preço que nós temos que pagar. O caminho é estreito, a porta é estreita, disse o meu Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então não seja orgulhoso, não seja ignorante, não pague pela desgraça, não teste Deus. O céu se rasgou perante nós. E o Filho falou, e agora ninguém mais tem desculpa. Essa é a verdade que cremos aqui. Mas pastor, a sensação que eu tenho é que eu oro e Deus não escuta. A sensação que eu tenho, pastor, é que eu clamo e Ele não me ouve. Como que eu quero isso, pastor? Não é que Ele não escuta, é você que não crê. Não é que Ele não escuta, é você que está duro demais. Deus tem falado e você não tem ouvido, porque você está duro demais. É necessário purificar esses meios de graça que eu falei hoje aqui nesse culto, porque o Senhor preparou algo para você, que só vai ser confiado o dia que você fizer como Ele quer. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.